Na carta que Paulo escreveu para Tito, Paulo escreveu para Tito, está lá em Tito, no capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 15, tá bom? Acompanhe, preste bem atenção e deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar conversando sobre algumas coisas que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas, abandonadas, rejeitadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Meus amados, o contexto dessa carta é bem interessante. O apóstolo Paulo, ele deixou 3 pupilos dele. Um mais novo, deixou lá em Éfeso, Timóteo. E um pouco mais velho já, Tito, ele deixou em Creta. Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. O contexto dessa carta é exatamente isso. Ele deixa Tito lá em Creta e diz assim: olha, Tito, eu estou deixando você aí para você colocar a casa em ordem. Coloque a casa em ordem, ordene presbíteros, você vai calar a boca de falsos profetas. Então ele dá, acima de tudo, você vai ensinar a igreja. Faça todas essas coisas que eu falei, né? Colocar a casa em ordem, instituir presbíteros, você vai refutar falsos profetas, mas você vai, acima de tudo, ensinar a igreja como é que elas podem ter. E quando, olha, presta atenção, essa palavra foi escrita não somente para a igreja lá em Creta, mas está escrita para a igreja presbiteriana das graças em Casa Amarela, hoje, dia 19 de abril de 2026. Se você não vê assim, está errado. Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Ele está dizendo assim: olha, eles têm que ter uma fé prática. Não adianta ficar com a fé, né, de especulações. E que fé é essa? Se vocês forem ver, nós lemos do 11 ao 15, certo? Mas do primeiro versículo até o 10, existem algumas instruções práticas que deveriam viver a igreja, que você, meu irmão, deveria viver. Quando ele começa a dizer, olha, fale para os mais jovens, fale para os mais velhos, como deveriam viver na prática de uma fé, tá certo? E como é que ele deve se portar? E ele começa falando: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Depois vocês vão ler isso em casa. Mas fato é que ele está dizendo assim: olha, existe alguns imperativos que vocês têm que seguir. São os 10 primeiros versículos. Ele está falando: aos moços, de igual modo, exorta para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ele vai dando algumas coisas, até o versículo 10. No versículo 11, ele diz assim: porquanto, estão percebendo? O que é que vem antes? Vem essa lista de coisas que são, talvez hoje, politicamente incorretas. Mandando a mulher obedecer, hoje, politicamente incorreto. Então ele começa a dar essas ordens para vocês viverem. E ele diz por quê. No versículo 5 ele fala o seguinte: olha, para vocês serem sensatas, honestas, de boas obras,
duas donas de casas bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que coisa interessante. Então ele está dando ali o que é que vocês precisam fazer, e Paulo vai embasar lá no versículo 11, como é que nós podemos viver todos esses imperativos que foram do versículo 1 até o versículo 10. E ele vai dizer assim, no versículo 11, esses imperativos todos vocês conseguem cumprir? Aí ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí talvez você erroneamente possa pensar assim, então quer dizer que todos vão ser salvos. A graça de Deus se manifestou para todos os homens. Isso é o universalismo, querer dizer que Deus vai salvar todo mundo. Mas existe uma coisa chamada inferno. E se tem uma pessoa que falou mais do que todos os profetas, mais do que todos os apóstolos, mais do que todo mundo sobre o inferno, foi o Senhor Jesus enquanto esteve aqui na terra. Então o inferno é real. O inferno é real. Mas não está falando que a graça se manifestou a todos os homens. A pergunta era porque ele tinha que responder, o evangelho é só para judeus? Aí ele está dizendo assim, não, é para judeus, para gentios, para gregos. Então esse é o entendimento, é para todos, mas não é para todo mundo. A graça salvadora de Deus, ela se manifestou para todos os homens. Não é universalismo. Eu gostaria de destacar isso para você não cair no engodo, na falácia de que todo mundo vai ser salvo e que eu estou muito bem porque Deus é amor. Cuidado. Muitas igrejas, e é interessante, preste atenção aqui para mim, e talvez até a gente aqui, os membros não entendem o que é isso, essa graça salvadora de Deus. Às vezes você chega assim, quando está recebendo os novos membros, e você conversa com ele. Na nossa igreja é normal os novos membros serem recebidos por 2 presbíteros, para bater um papo, conversar com a pessoa, e 90%, 80%, não vou dizer 90%, 80%, quando você pergunta, como é que você foi salvo? Você precisa de Jesus? Como é que você foi salvo? 80% fala numa salvação que precisou de Cristo, mas eles, é interessante. Um pastor falou que uma vez um casal chegou e ele perguntou, uma pergunta retórica. Eu já vou dar até um spoiler, se alguns forem ser entrevistados para ser membro, vocês já vão ali. Normalmente alguns fazem essa pergunta retórica, já estou dando spoiler, tá? Vem cá, por quê? Imagina você chegando no céu e o anjo dizer assim para você, por que eu devo deixar você entrar no céu? E fizeram a pergunta para esse casal, e o homem, como chefe da família, tomou a frente e falou assim, porque eu sou uma pessoa que eu procuro andar corretamente, eu sou uma pessoa que eu não deixo de ajudar ninguém, eu já cheguei em casa, às vezes sem sandália, porque eu vi uma pessoa sem sandália e eu deixei minha sandália com ele. Então, eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu não estou correto, meu amor? Falou para a esposa, Aí o pastor olhou para ele, não falou nada e falou assim, leia aí o Romanos capítulo 3, versículo 10. Aí ele começou a ler, Romanos capítulo 3, vou ler para você aqui. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem e tal e tal. Aí ele começou a ler, aí perguntou para o pastor, eu estou errado, pastor? Aí o pastor, você está errado, sim. Porque muitas pessoas, meus amados, na igreja, eles pensam e entendem a salvação pela graça como alguma coisa que ele tem que fazer a mais para conseguir essa salvação. E a segunda pergunta que a gente faz, porque a gente começa a diagnosticar de onde é que a pessoa está vindo, Você tem certeza da sua salvação? E a resposta normalmente é assim, olha, eu estou me esforçando,
eu vejo que eu estou melhorando, eu já fui pior, hoje eu estou melhor, eu creio que eu vou chegar lá. Que vida é essa, meu irmão? Que você tem que lutar para conseguir a salvação, para manter a salvação. Olha só que vida é essa. Meus amados, isso aí é uma visão, vamos dizer assim, pagã, onde você tem que apaziguar um Deus irado, onde você tem que apaziguar um Deus que pede alguma coisa para lhe dar outra. Então isso é uma visão pagã. Todas as religiões dizem assim: você tem que dar para receber. Mas nós cremos, olha aqui para mim, que o próprio Deus deu para que você recebesse. Ele não esperou que você desse, Ele não espera que você dê, Ele dá para que você receba. Esse é o cristianismo que nós cremos. Lá em Efésios capítulo 2, ele diz assim: que você e eu, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Sabe o que é que um morto pode fazer, meu irmão? Sabe quais são os anseios de um morto? Sabe quais são as vontades de um morto? Nenhuma, a não ser que Deus, na sua soberana graça, infunda vida. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de obras. Não é porque você chega em casa descalço, sem o chinelo, porque você deixou sua croques, porque você deixou sua havaiana, porque você deixou sua melicinha, foi longe, deixou seu quichute. Não, é porque você foi salvo pela graça. Não vem de você, é um dom de Deus. Não vem de obra para que você não se glorie. Ah, mas eu creio em Deus. Até a sua fé, Hebreus diz que não tem esse negócio de você ter fé por você mesmo. Até a sua fé vem de Deus, não é porque você é bom. Meu irmão, olha aqui para mim. Você não chega para Deus e diz assim: olha aí, Deus, o meu currículo aí, dá uma olhadinha aí, você vai me chamar para o seu time, você vai me chamar aí para a sua turma, olha só como é que eu sou bom, veja aí meu currículo, quantos cursos eu fiz, quantas boas ações eu fiz, olha aí, pode ler aí que eu sou um bom pai, pode ler aí que minha mãe me amava porque eu era um bom filho, obediente, pode ler aí. Se Deus fosse aceitar esse seu currículo, quem é que receberia a glória? Você, que era um menininho bonitinho, arrumadinho, gel no cabelo, a barba feita, como uma pessoa que está olhando para mim agora. Ah, você é todo arrumadinho. Não! A palavra de Deus, ele diz que todas as suas melhores práticas era como um trapo de imundícia. Nada atrairia Deus. A única coisa que fez com que Deus mostrasse afeição por você, meu irmão, minha irmã, foi puramente a graça salvadora de Deus, que nós acabamos de ler aqui em Tito. Então perceba, a primeira coisa que você tem que entender, você tem que entender que essa graça, ela é uma graça passada, porque ela já aconteceu na cruz de Cristo. Então perceba, meus irmãos, vamos começar caminhando por aqui. Ela é uma graça passada, porque na eternidade eterna houve uma cruz, porque muitos anos atrás os nossos pais pecaram, e com ele todos nós pecamos também. Mas como assim? Eu estou pagando porque Adão pecou? É, você está pagando porque Adão pecou. Imagine uma forma de bolo e você amassa essa forma de bolo. A partir dali, todo bolo que sai dessa forma vai sair como, meu irmão? Amassado. Mas eu não estava lá, é injusto. Isso foi o primeiro Adão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele já imolou o cordeiro antes da fundação do mundo.
para que essa forma amassada fosse tudo refeito na cruz do Calvário. Você não estava lá, certo? Mas você recebe graça pela cruz. Não estava lá com Adão, você recebeu esse pecado, essa semente de pecado, mas você também não estava na cruz, fisicamente, presencialmente, mas espiritualmente, todos nós fomos crucificados com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Essa é a graça passada. Essa graça que nos salva, no versículo 12, vocês vejam aí, educando-nos para que, renegadas a impiedade, você rejeita a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, peraí, essa graça, ela nos salva, ela tira o peso do pecado e ela também nos ensina a mim e a você como nós devemos viver diante do Senhor. A palavra de Deus diz que é sensata, justa e piedosamente. São aqueles 10 primeiros versículos, aqueles imperativos que aparecem para a gente, para você, homem, mulher, escravo. Nós só podemos viver tudo isso que está falando aqui, meus amados e minhas amadas, se nós tivermos por meio da graça. E um erro comum, muito comum, é a gente pensar que a graça diz só sobre a salvação. Uma vez que eu fui salvo, agora é comigo. Não, lê do engano. Está comigo o negócio. Quantas decepções, quantas frustrações. Já aconteceu com você, meu irmão? Olha aqui para mim. De você dizer, agora eu vou seguir ao Senhor, eu vou perseverar, não peco mais. Nem acaba o dia e você já se sente um fake, um impostor. Tem até um livro, né? O Impostor que Vive em Mim, do Brennan Manning. É mais ou menos isso que a gente se sente. Você olha assim e diz, rapaz, esse pessoal é santo demais, eu não consigo chegar nesse negócio, é uma coisa, eu não consigo viver, é uma decepção, é frustração. Quero dizer para você que durante muitos anos na minha juventude eu vivi nessa luta, nesse dilema. Rapaz, eu vou agora, tropecei e vivi, me angustiava, dizia, agora vai. Aí você ficava feito um hamster, sabe, numa esteira assim. E é isso. O cristão, quando pensa que pode fazer alguma coisa para obter o favor de Deus, a salvação de Deus, é como se você estivesse numa esteira ergométrica. Você cansa, você sua e não sai do lugar. Não é pela sua força, meu irmão. Por isso que você diz que vai fazer e depois você está sentindo nojo de você mesmo. Rapaz, como é que eu pequei de novo? Então Deus me ensinou que eu estava confiando em mim mesmo. Ele me mostrou que eu estava acreditando que pela minha experiência, pela minha leitura, pelo que eu tinha ouvido, saía de um congresso todo empolgado, inflamado pelo que eu tinha ouvido, e era realmente uma bênção. Mas eu estava confiando em mim mesmo. E aí, frustração. Até que eu entendi que existe uma graça passada. A palavra de Deus diz em Romanos, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. Olha só, o pecado não mais tem domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Gálatas capítulo 2, do 19, parte B até o 20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, ou seja, é ato passado, graça passada, logo não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. É passado, um passado.
Como é que eu posso viver tudo isso? Sensata, justa e puramente. Falei hoje de manhã e eu falo novamente, por isso que os puritanos falavam, você começa a ter uma nova afeição. Quando você começa a entender essa graça, você começa a ter uma nova afeição. As pessoas vão dizer assim: André, você gostava de feijoada? Você não podia sentir o cheiro que você ficava desesperado querendo comer feijoada. Aí hoje o pessoal fala, essa feijoada foi feita na panela de barro, num fogão de lenha, e você fala, rapaz, que é isso? Você era doido por isso. Rapaz, não tem mais. Deus muda as afeições. Você precisa entender o preço que foi pago para você. A graça de Deus que se manifesta a todos os homens, se manifesta a você, meu irmão, se manifestou, foi uma graça passada. Imagine você vive pedindo dinheiro a um agiota. O agiota fala para você, André, você está pedindo muito dinheiro e não pagou, eu vou acertar essas contas, cara. Não, mas eu preciso, mais um pouquinho. Aí vai lá, rapaz, você está pedindo dinheiro, não pagou nada, eu vou acertar essa conta. E você vai no agiota, até o dia que o agiota perde a paciência, vai na sua casa, e quando você abre a porta, ele diz assim, eu não falei que se você não pagasse eu ia lhe matar? Puxa a arma, quando ele puxa o gatilho, a sua mãe entra na frente de você, recebe um tiro na testa e cai lá no chão. O agiota olha assim e diz assim, tá pago, vai embora. Olha aqui para mim, depois dessa tragédia que aconteceu, você ainda teria coragem de ir atrás do agiota, pedir dinheiro emprestado de novo? Depois da sua falta de senso, de critério, sua desorganização completa, você sai se endividando, pedindo emprestado, mas levou a uma coisa terrível, que foi a morte de sua mãe. Você viu isso, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Aí você começa a entender a graça do Senhor, quando você olha para o seu passado e vê que você foi alcançado por uma graça tremenda. Por isso que lá em Romanos também diz que o amor de Cristo nos constrange. Você olha para trás, vê essa cruz, você fica constrangido, porque você merecia a morte, a ira de Deus, e Ele por graça lhe alcançou. Vou dar mais outra ilustração. Imagina um ladrão entra dentro da sua casa, falei isso hoje de manhã, rouba suas coisas, mata sua esposa, e você em determinado momento consegue mobilizá-lo, e diz assim, me perdoe, o ladrão diz, e você fala assim, você não merece perdão, mas eu vou lhe perdoar. Coisa absurda. Não merecia perdão. Você estava dentro da sua casa, ele estava dentro da sua casa, bateu nos seus filhos, na sua esposa, queria roubar, você imobilizou, ele pediu perdão, você disse está perdoado. E sabe o que mais? Ele pergunta assim, você está com fome, comeu alguma coisa? Por favor, coloque a mesa para ele, ele vai jantar conosco hoje. Isso é graça. É o que aconteceu com você. Ou você acha que você é bonzinho demais para merecer salvação? Essa é a graça salvadora, que representa aqueles que foram embora. Não é essa arma, que essa força que você usa para vencer. Eu quero vencer com a minha própria força. Não! Você ainda não percebeu que a sua força não vale nada. A sua força de vontade, o seu livre-arbítrio de querer fazer, sua força de vontade é incapaz de dominar sua carne, meu irmão. Mas a graça é plenamente suficiente para nos transformar de glória em glória. Aleluia! A imagem do Filho dele, a vereda do justo, a minha vereda, a sua vereda, que não valia nada, ela vai brilhando como a luz da aurora, mais e mais, até ser dia perfeito, nós nos parecermos com Cristo. Glória a Deus! É isso que nos reserva. Perceba, meu irmão, não estou falando aqui para depois você me dizer aí
que eu saí dizendo que você não precisa lutar para santificar a sua vida, mortificar essa carne, que ela luta, né? O espírito, né? Para que você não faça o que ele quer. Ele dá um exemplo do atleta que de tudo se abstém para conseguir uma coroa corruptível. Nós, porém, nos abstemos. E ele chega ao ponto de dizer: eu esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão para não fazer o que ele quer. Mas você não pode pensar que isso aqui é um estoicismo, estoico. É uma força. Essa força de esmurrar o corpo, ela vem de Deus. Não sobra nada para você. Se você queria chegar e bater no peito assim, entendeu? Não sobra nada. A graça de Deus nos humilha. Humilha a mim, humilha você. Sobra nada para você. Não sobra nada. Entendeu a diferença? O combustível que move, a gasolina que move, não é o seu esforço. A gasolina que faz você dizer assim, não para o pecado. Graça. Você entendeu isso, meu irmão? E essa graça se manifestou a todos os homens. Nós estamos maravilhados com Deus. Entender isso é libertador demais. Entender isso é libertador demais. Tem gente que chega na fase adulta, numa luta em glória, se esforçando, se decepcionando. Meu Deus do céu, imagine aqueles que pensam que hoje eu fiz alguma coisa, perdi minha salvação. Amanhã ganhou a salvação. E tem gente que ganha e perde a salvação no mesmo dia umas 10 vezes. Deve ter uma borracha imensa lá no céu que apaga a nota, apaga a nota. Para com isso, meu irmão. Para com esse esforço terrível e cansativo. Você precisa da graça salvadora do Senhor. Essa graça passada que você confia. E existe uma graça presente. Essa graça presente que lhe dá poder para vencer o pecado. É essa graça que Deus nos ensina no presente a renunciar, como ele fala aqui. A graça se manifestou a todos os homens. Essa graça presente que vai nos educar para rejeitar a impiedade, as paixões mundanas, para que a gente viva no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, qual é a inferência que eu posso fazer? Que se você vive de modo injusto, não piedoso, que você vive de um modo insensato, eu quero dizer para você, você ainda não conheceu a graça do Senhor. Não conheceu a graça do Senhor. E aqui ele fala no versículo 13, olha só o que ele fala no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor, Deus Salvador Cristo Jesus. Então quer dizer que existe uma graça futura, uma graça passada que já foi paga, uma graça presente que me dá o poder de viver sensata, piedosa e justamente, e uma graça futura que diz assim: olha, você vai aguardar em Cristo. A graça de Deus muda a minha esperança. Para aqueles que não têm esperança de nada, posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Não há temor dessa. Eu sei o fim. Eu vou te ver com meus olhos. Essa história eu já sei. Com meus olhos te verei. Tu me guardas em tua mão, agora até o fim. Aleluia. Hoje eu sei que eu luto batalhas que Cristo já venceu. Era para nós sermos o povo mais feliz do mundo. Povo cheio de esperança. Cheio de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Isso é graça futura. Uma graça passada que já me resolveu os problemas, e uma graça presente que me faz viver santa, justa e piedosamente, e uma graça futura que diz que nós vamos estar diante dele. Meus amados, vejam bem.
Eu falei que a graça não é apenas para nos salvar, ela veio para nos remir. O Salmo 130, eu vou ler aqui, o Salmo 130, o versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: espere Israel no Senhor, espere André Peixoto no Senhor, Pablo, Mause, espere Jailson no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele, Adilson, a copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas suas iniquidades. Sabe o que significa redenção, redimir? Significa, na palavra original, reset. É um amor leal. O que é um amor leal? É aquele amor de Osés. Casado, a mulher trai, engravida de outro, e ele se mantém fiel. Vai lá, Osés, para que eles saibam o que é que eles estão fazendo comigo e como eu sou fiel com eles. Reset, redimir, você foi redimido, é um amor leal. Talvez a gente não entenda, porque assim, a nossa visão de escravidão, para você ser redimido, porque a nossa escravidão aqui na América é uma questão de etnia, né? Você é um pouquinho mais escuro, né? Eu já estaria na senzala há muito tempo. Mas enfim, né? Essa é a noção de escravidão que a gente tem. Mas lá no passado, não era questão de etnia. Era questão de, se você estivesse devendo uma dívida, você dizia: rapaz, não tenho mais nada, não tenho um carro, não tenho minha Harley Davidson, não tenho mais nada aqui. Então eu vou dizer assim: meu amigo, estou eu aqui, ó. Eu sou seu escravo agora. Mas ele podia economizar, e depois ele conseguia o dinheiro e dizia, e naquela época é o seguinte: você ia para o templo pagão, entregava o dinheiro, o sacerdote lá do templo pagão pegava a parte dele e declarava você redimido, você está livre, não é mais escravo. Essa é a mentalidade da época. Mas o que é que Cristo fez? Ele não ficou com parte nenhuma, ele pagou o preço todo pela minha vida. Você está redimido, reset, ou seja, resetou tudo, redimido, perdão dos pecados, você não é mais escravo. Isso é que é redenção de toda maldade. Você que vivia sem lei, você vivia sem lei. Sabe como é que você vivia? Aqui ninguém vai me dar ordem, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém vai dizer como é que eu devo viver. Esposa dizendo isso, marido dizendo isso. Aí Deus liberta você dessa vida sem lei. Aí você vai dizer: mas Ele não manifestou a graça a todos os homens? Sim, manifestou. Ezequiel capítulo 37, versículo 23, eu vou ler também para vocês. Ezequiel capítulo 37, versículo 23, ele diz assim: nunca mais, presta atenção, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões, porque livrar-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esse é o Deus que nos redime, meus irmãos. Esse é o Deus que nos redime. Volto a falar, sabe qual é o nosso problema? É que nós tentamos viver a vontade de Deus com os nossos próprios esforços. Nós queremos cumprir os seus imperativos sem o Evangelho. A gente quer viver mesmo na briga mesmo. Eu tenho que cumprir. Olhe lá, o que é que diz lá em Êxodo capítulo 20, né? Os 10 mandamentos. Ele não começa dizendo assim: não farás outro Deus, você não adulterará, não roubará. Não, ele não começa a dizer isso. Ele começa dizendo assim: eu sou o Senhor, que livrei vocês, que redimi vocês, que tirei da terra do Egito. Coloca aí, Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. Se você não entender essa graça passada, essa graça passada, ele está dizendo para mim: Mouse,
Eu lhe resgatei, cara. Eu sou o seu Senhor, sou o seu dono, eu lhe resgatei. Aí a partir do momento que ele começa a dizer isso, porque você é o meu povo, porque eu fiz que você fosse meu povo, você saiu da escravidão, isso é graça, isso é evangelho, você não merecia. Bote na sua cabeça, os 10 mandamentos não é uma escada para você ser mais santo, chegar mais perto de Deus, não é. Os mandamentos são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lhe resgatei, André. Agora, por favor, viva desse jeito que é melhor para você. Porque você é meu povo, porque você é meu, porque eu lhe resgatei, lhe redimi, você é meu. Agora viva desse jeito que é melhor para você. Isso aqui é minha boa vontade para você, isso é melhor para você. Viva daqui para frente desse jeito, para minha glória. Meus amados, eu estou caminhando para o final. Não tem como tolerar um evangelho sem graça. Não tem como tolerar um evangelho sem graça. Mas, presta atenção, não tem como tolerar uma graça sem santidade. Vocês prestaram bem atenção? A graça passada, que lhe ajuda a ter graça presente para viver piedosa, uma vida de santidade, e lhe prepara para uma graça futura diante do Senhor. A verdadeira graça que se manifesta salvadora a todos os homens é isso, meus irmãos. Eu quero perguntar para você: a graça de Deus já se manifestou salvadora para você? Precisa falar, não precisa levantar as mãos? Estou fazendo essa pergunta para você. A graça de Deus já se manifestou poderosamente, eficazmente para você? Não precisa você me responder. Só mexa com o dedão direito do pé, para ninguém ver. Ou você olha para Cristo como aquele que fez, mas você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo. Se você está fazendo isso, pode assinar o seu atestado de falência espiritual. Meu irmão, estou falando diante de Deus, no temor do Senhor. Se você pratica isso, você está assinando o seu atestado de falência espiritual. Você acha que vai conseguir satisfazer todas as exigências? Você acha que vai satisfazer a Deus pela sua performance? Porque você tem os olhos azuis? Não saia daqui nessa noite sem a graça salvadora de Deus em sua vida. Se precisar suplicar, suplique a Deus. Clame a Deus. Segunda pergunta: será que a sua vida de constante queda, de frustração, não é fruto exatamente de você tentar viver essa vida pelo seu próprio esforço, meu irmão, minha irmã? Eu vou fazer pela minha força de vontade, determinação. Eu sou um camarada determinado. É a primeira coisa quando numa entrevista, né, de emprego: quais são as suas qualidades? Eu sou uma pessoa determinada. Aí quando pergunta assim, qual é o seu defeito? Ele diz assim: eu sou muito perfeccionista. Ainda diz, ou seja, você tem defeito, você é a coisa mais linda do mundo. Sua mãe olha para você e diz assim: coisinha fofa. Vocês acreditam que minha mãe, eu acho que ela ainda acha que eu sou uma coisa mais... Não sabe ela o que eu já fiz nesse meio do mundo. Se ela soubesse, ela ia... Meu Deus do céu, né? Será que você ainda está pensando que você é capaz de vencer esse negócio? Ainda não se apoderou da graça de Cristo? A graça presente, santificadora, que vai fazer com que você viva uma vida diante de Deus, mostrar a beleza do Evangelho. E por último, em terceiro lugar,
A graça que lhe salvou, meu amado, minha amada, tem lhe ajudado a renunciar, rejeitar uma vida pecaminosa, como ele diz aqui, educando-nos. A graça salvadora do Senhor tem lhe educado para que você vive renegando, rejeitando a impiedade, as paixões mundanas. Você tem vivido de acordo com o presente século. Presta atenção, meu amado. Como é que está a sua vida? A palavra de Deus diz lá na parte B, aqui no capítulo 2, lembra? Quando ele diz assim que a palavra de Deus é difamada por causa de vocês. É isso que tem acontecido. Você tem feito um completo desserviço para o Evangelho do Senhor. E você diz que está debaixo da graça. A verdadeira graça não apenas salva, ela também santifica. Ela salva na graça passada, a graça presente ela lhe santifica e lhe prepara com a graça futura a encontrar-se com o Senhor. Qual é a sua esperança, meu irmão? O que é que você está aguardando? Qual é o anseio do seu coração? Quais são suas expectativas? O dia que isso acontecer, quando isso acontecer. Essas respostas só vai deixar claro quem é o seu Deus. Se é seu braço, se é a sua capacidade. Para quem é que você está vivendo? Somos gratos pela graça passada. Louvado seja Deus. Na Santa Ceia, nós agradecemos a Deus por tamanha graça que aconteceu. Nós somos fortalecidos por essa graça presente que nos fortalece. E nós somos confiantes numa graça futura. Um jovem nos encontrou ali, eu estava lá conversando ali, ele falou assim, ontem o meu tio faleceu, não sei o quê. Aí eu digo, o quê, rapaz? Foi? Mas ele já estava muito velho. Eu digo, pois é, acho que papo estava lá. Eu falei, pois é, viu? Mas jovem também morre. Quando é que você vai? Não, ficou sem ter uma resposta. A graça futura, você tem esperança de vida eterna, meu irmão? Ó Deus querido, louvado seja o teu nome. Nós cremos, Senhor, nessa maravilhosa graça que se manifestou a mim, indigno, pecador, miserável mesmo, incompetente de poder ter afeições para ti, Senhor, te amar, querer te bendizer, falar bem de ti, querer te agradar. Deus, eu sou incapaz mesmo. Mas graça às entranháveis misericórdias de Deus que me atinge hoje e me capacita a viver uma vida santa, piedosa e justa na tua presença. Ó Deus, que graça maravilhosa que me enche de esperança para essa graça futura de te conhecer face a face. Dessa história eu sei o fim. Eu te verei com os meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que graça maravilhosa. Abençoe meus irmãos que estão nessa luta comigo de se apropriar dessa graça presente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. O Senhor é bom, cheio de graça, cheio de misericórdia. Amém.